irrepreensível futuramente, podendo ser homens jovens, como é o caso do próprio Timóteo. Os irmãos lembram, já leram a carta de Timóteo, o jovem pastor Timóteo. Ele era jovem e, porém, ele foi ordenado e separado para aquela função pelo apóstolo Paulo. Então, nós vemos aqui, inicialmente, que Paulo não fazia nada pela metade. E não fazer nada pela metade, vemos a diferença gritante para a eleição ou para a ordenação ou consagração de presbíteros, pastores, igrejas que têm surgido. Muitas igrejas surgem do nada, começam algum trabalho e somem. Ou então, nós vemos, segundo ponto, que a constituição dos presbíteros também não segue o padrão de Paulo. Geralmente é alguém que é levantado e ele domina sobre tudo e todos, sobre uma cidade inteira. Isso também não pode acontecer. Segunda coisa, Paulo vai escrever sobre os requisitos pastorais, que muitas das vezes nos dias de hoje também nós não vemos acontecer. Vemos pessoas se levantando e sendo levantadas pelo simples fato de serem amigos ou uma estrada muito longa de amizade de algum pastor, de algum conhecido, ou ter alguma influência dentro da igreja. No verso 6, ele segue agora e ele vai trazer uma lista aqui de coisas que o bispo, os pastores, os bispos devem ser e depois que eles não devem ser. Eu vou ler o verso 6 e depois eu vou fazer essa separação. O verso 6 diz assim: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Então veja, ele começa aqui a dar características deste bispo, dessa pessoa que anseia ser pastor. João Calvino diz que pelo termo anclectos, que é o termo aí irrepreensível, a palavra irrepreensível, João Calvino diz que irrepreensível, o apóstolo não tinha em vista alguém que fosse isento de toda e qualquer falha, pois tal pessoa jamais seria encontrada, mas alguém livre de algum estigma que desonrasse sua pessoa e denegrisse sua autoridade. Deveria ser um homem de reputação sem qualquer nódoa. Então vemos aqui Calvino explicando sobre a palavra, o termo irrepreensível, e tem algumas traduções que eu sugiro, inclusive, que os irmãos, quando chegarem em casa ou quando puderem, vejam traduções bem antigas. Eu tive acesso a algumas traduções muito antigas, até de 1950, onde a tradução desse versículo diz alguém sem crimes. A tradução bem literal, assim, alguém sem crimes, que é o contexto aqui que o apóstolo Paulo vai trazer com o termo irrepreensível. Então vamos elencar então quais são essas características que Paulo ele diz que os pastores e os presbíteros devem e não devem ser. Primeiro, os pastores devem ser irrepreensíveis, maridos de uma só mulher, hospitaleiros, amigos do bem. Veja que não está na ordem exata, mas essas são as coisas que os pastores devem ser: irrepreensíveis, maridos de uma só mulher, hospitaleiros, amigos do bem, sensatos, justos, piedosos, devem ter domínio de si, apegados à palavra fiel, capaz de exortar e de convencer os opositores. E depois, ainda aqui, ele diz o que eles não devem ser. Eles não devem ser pais de filhos descrentes ou infiéis, que são acusados de devassidão e insubordinados. Não podem ser arrogantes, não podem se irritar facilmente, não podem ser apegados ao vinho, não podem ser violentos e nem gananciosos. Dadas essas características que Paulo traz aqui, nós iremos tentar ver cada partezinha dela e trazer alguns ensinamentos e aplicações, tanto para a nossa avaliação dos pastores atuais, para a nossa avaliação própria e para a avaliação da Igreja Evangélica Brasileira. A primeira coisa que Paulo fala
no versículo 6, é que seja alguém que seja irrepreensível. Então, veja só, alguém irrepreensível, isso é, que não pode ser acusado de nada desonroso e nem criminoso dentro e fora da igreja.